Mateus capítulo 5, verso 9, vai dizer assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Feche seus olhos só mais uma vez, vamos orar. Deus Santo, mais uma vez nós vamos até o Senhor em oração, suplicando que nos ajude a compreensão desse texto. Use esse texto para moldar o nosso caráter e nossa conduta. Tua palavra é poderosa para isso, Senhor. E para isso ela foi nos dada, para santificação, para edificação, para correção, para educação na justiça. Então eu rogo ao Senhor que abra o entendimento dos meus irmãos e que a tua voz fale poderosamente aos nossos corações e que o Senhor nos ensine essa verdade. Rogamos também que o Senhor receba glória, honra e louvor ao teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Está quase acabando, pelo menos as bem-aventuranças. Aí eu prego outros textos do Sermão do Monte, eu prometo, tá bom? Mas preste muita atenção, porque a sequência ela continua. Ela é uma sequência progressiva. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças elas vão progredindo, elas vão avançando. Aquilo que antes tratava do meu relacionamento com Deus, agora trata do meu relacionamento com o próximo. Porque o Evangelho, na verdade, é isso. E as bem-aventuranças, elas compõem essa verdade, compõem esse caminho. Primeiro eu trato do meu relacionamento com Deus, porque se você estiver em guerra com Deus, não interessa com quem você está em paz. Você pode estar em paz com você. O problema não é estar em paz com você. Hoje, a teologia atual, anticristã, pregada nos púlpitos das igrejas, ensina você a estar em paz com você. É meio que dar um banho de psicologia. Tudo depende de você. Se você estiver em paz com você, está tudo certo. Eu estou bem comigo mesmo. Não, o problema não é você estar bem com você, é você estar bem com Deus. Esse que é o grande problema. O maior problema não é a gente estar bem com nós mesmos, mas a mensagem moderna está ensinando você a ficar bem com você mesmo. Então os pastores, para fazer você ficar bem com você mesmo, eu extraio alguma coisa aqui da Bíblia, dou uma torcida nela e entrego para vocês comer. Só que a Bíblia fala que só que existe um sermão que diz que isso aí, e a Bíblia dizia a respeito disso, isso é veneno na panela. Tem morte na panela. Quando eu dou ao homem aquilo que ele quer e não o que a Bíblia diz, tem morte na panela. E uma multidão de cristãos tem comido desse veneno, acreditando que estão se alimentando de erva, de relva verde, de capim fresco. Mentira, isso é morte na panela. Porque a ideia do cristianismo não é você estar em paz com você primeiro. O apóstolo Paulo disse assim: justificados pois mediante a fé, vocês têm paz com vocês mesmos. Ele disse não, justificados pois mediante a fé, tem paz com Deus. Tem um monte de gente que está vivendo a vida inteira em paz consigo mesmo e que estão no inferno e morrendo agora, condenação eterna. O grande problema do homem não é andar em paz consigo mesmo, mas andar em paz com Deus. E essa bem-aventurança, ela vai progredindo disso. Primeiro ela trata do meu relacionamento com Deus, depois ela vai tratar do relacionamento comigo mesmo. Não para que eu seja realizado, mas para que eu tenha consciência de quem eu sou diante de Deus e diante dos homens. E é isso que Jesus trata, porque essa é a característica do homem mais do que feliz. É um homem que tem uma compreensão exata, primeiro, do seu estado diante do seu Deus, e depois do seu estado consigo mesmo. Está falando de uma lei geral, de uma lei moral. Agora ele vai falar de uma lei social. Por quê? Porque o cristianismo engloba o meu relacionamento com o meu Deus, o meu relacionamento comigo mesmo e o meu relacionamento com o próximo. E essas bem-aventuranças agora, a partir da quarta, ele está tratando o nosso relacionamento com o próximo. Agora ele está tratando de ação. E é muito interessante que nós encontramos uma nova sequência aqui agora.
Mas no fato de termos nascido de novo, nós temos recebido a plenitude do Espírito de Deus. Então preste atenção, nós precisamos lembrar o seguinte, que essa característica, isso que eu vou pregar aqui hoje, você sabe que as bem-aventuranças são as qualidades, as características, o perfil do cristão, do salvo, do que nasceu de novo. Você não pode querer aplicar essa característica no seu marido ímpio, na sua esposa ímpia, naquele que não encontrou-se com Cristo ainda. E outra coisa, deixa eu te falar uma coisa aqui, eu voltei daqui a jeito, eu conheci o pastor Valtinho. O pastor Valtinho é uma figura. Ô velhinho corajoso, tá? Se vocês acham que eu tenho coragem de falar, vocês não passam nem na porta da igreja dele, hein? A igreja dele é gigantesca lá em Fortaleza. Corajoso. Bruto, velho. E eu gostei demais dele. E vocês acreditam que gostou de mim? Eu não sei porquê. Não sei, eu sei que eu comecei pregando, já mandei o povo para o inferno. E ele falou assim, eu gosto disso. O velho é bruto, mas crente, é bom demais. Presta atenção aqui. Então eu não sei não como é que vai terminar isso aqui hoje não. Mas eu vou dizer com todo carinho. A Renata já está assim, eu estou nem aí. Presta atenção, irmão. O que é um pacificador? Essa característica que você precisa entender. Não tente colocar as bem-aventuranças no seu marido ímpio não, sua esposa ímpia não. Não tem como ela ter isso, porque isso são características de quem nasceu de novo. Só quem teve um encontro com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa aqui para você. Tem encontro com Jesus não é ser bonzinho não. Não, agora eu sou bonzinho, vou para aí. Tem encontro com Jesus não é vir para a igreja. Tem encontro com Jesus não é ser dizimista. Tem encontro com Jesus não é cantar no louvor. Tem encontro com Jesus não, tem encontro com Jesus é metanoia, mudança de vida, de comportamento, de sentimento, de atitude. É o coração sendo transformado. A sua bondade, a minha bondade, a nossa bondade é lixo para Jesus. Que, pastor? Está escrito na Bíblia. Ou melhor, deixa eu falar logo o negócio da Bíblia, não vou ficar passando pano não. A Bíblia diz que a nossa justiça, a nossa, essa minha e a sua, que você acha que faz bom, que você faz bom, fiz tudo certinho, pastor. Eu não roubo, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, eu não traio minha esposa. Eu sou um bondoso. Quando aqueles meninos pedem esmola na rua, eu dou para eles. Eu sou bonzinho demais, pastor. Jesus falou assim, isso tudo que você faz de bom aí é trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia na Bíblia? É pano de menstruação, é absorvente e sujo, usado. Isso aí é a nossa justiça para Deus, a Bíblia diz. Então não tem como a gente justificar diante de Deus do nosso jeito, filho. Nós precisamos da intervenção de Jesus. Nós precisamos da intervenção do Espírito Santo. E quando isso acontece, essas são as características. É isso que a gente passa a ser. A gente passa a possuir humildade de espírito, mansidão. A gente começa a chorar pelos nossos pecados. E a gente então se torna um pacificador. Então preste atenção aqui. Essa declaração de Jesus agora deve ter sido assim um soco nos judeus. Um imenso choque para os judeus incrédulos. Por quê? Porque tinha-se a ideia do reino do que o Messias viria. E a ideia era o seguinte, era um homem poderoso, um grande monarca. E eles iam guerrear. Que paz o quê? Paz com Roma? Paz com César? Não, Jesus, nós estamos esperando o Senhor há muito tempo. Eu estou entalado com César. Pega as espadas, nós vamos partir para cima. Se o Senhor é poderoso, e eu sei que o Senhor é poderoso para multiplicar pão e peixe, o Senhor parou a tempestade, Jesus, dá uma ordem e destrói logo Roma. Essa era a expectativa do coração dos homens. E Jesus disse, não, vocês entenderam tudo errado. Tudo errado, o meu reino não é deste mundo. Os meus súditos não combatem as guerras deste mundo. Eles não usam as armas deste mundo. Vocês estão equivocados. Está errado. Vocês estão equivocados quanto à concepção de reino. Foi então que Jesus anunciou essa bem-aventurança. E por que os pacificadores são bem-aventurados? A resposta é simples. É porque eles são diferentes de todo e qualquer outro ser humano da terra. Os pacificadores são diferentes de todos. E eles são exatamente isso porque são filhos de Deus. Mas eu quero estudar essa bem-aventurança com você hoje, fazendo algumas perguntas. A primeira pergunta é o seguinte: você já parou para perguntar por que há tantas guerras no mundo? Por que há tantas guerras no mundo? O que há de errado com esse mundo? Por que só no século XX nós tivemos 2 guerras mundiais? Por que ainda existe uma ameaça constante de novas guerras?
Por que é tão difícil manter a paz? No início da década de 90, não foi 1940 alguma coisa, foi 1945, foi criado lá a ONU, a Organização das Nações Unidas, para quê? Para nós promover a paz. Deixa eu fazer uma pergunta, resolveu? É claro que não. Depois disso a gente teve outras guerras, guerra da Coreia, guerra do Vietnã, Revolução Chinesa e tantas outras ainda. Estão trazendo, agora a gente tem essa aí agora que o pau está quebrando lá na Ucrânia. Quantas guerras? Não, continua tendo guerras, por quê, meu filho? Porque o problema do homem não é social, político, econômico, não. Por que há tantas ameaças? Por que é tão difícil manter a paz no mundo? O que está acontecendo com o mundo? E as respostas que nós temos é essa, são simples. Muitos tentam promover a paz estabelecendo uma ordem política. Muitos tentam promover a paz estabelecendo uma ordem social. Muitos tentam promover a paz estabelecendo uma ordem econômica. Porém isso é um mero engano. De acordo com as escrituras, Mateus 15:19 diz que do coração do homem procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsas testemunhas e blasfêmia. Logo, enquanto o coração do homem não for transformado, nada será solucionado. Não tem como. O problema do homem é ele mesmo. É o coração dele, meu irmão. O problema sempre foi interno. O problema sempre foi o pecado. Você acha mesmo que o maior problema que você está enfrentando é essa crise conjugal? Não. A crise conjugal é o efeito, meu filho. O problema está dentro do seu coração. É porque você é um marido que não sabe perdoar, é grosso, é estúpido, não sabe pedir perdão, trata mal a esposa, trata mal os filhos e está em crise na sua casa. O problema é interno, não externo. Sabe por quê, meu filho? Você está tendo problema com sua mãe? Que você é mentiroso. Você fica mentindo para o seu pai e para sua mãe. Você acha mesmo que seu pai e sua mãe não sabem o que você está olhando na internet? Mentiroso, o problema é pecado. O problema sempre foi o pecado, gente. Você acha mesmo, minha filha, que você está escondendo da sua mãe as coisas? Deixa eu falar uma coisa para vocês aí, os jovens adolescentes. Hoje eles vão apanhar demais, tadinho. Você que fica escondendo coisa na internet aqui. Não tem nada oculto que Deus não traga à luz. Fique esperto. O problema sempre foi interno, gente. Nunca foi externo. O problema do ser humano é o pecado. O problema é que a gente não confessa nosso pecado. E deixa eu falar uma coisa, para de achar que isso aqui eu não estou falando para você não. Eu estou falando é para você mesmo. A igreja precisa acordar. Eu prego aqui, não foi para mim, essa passou longe, pastor. Você que pensa, só de você pensar assim, essa é para você. Nós precisamos pegar a mensagem para nós, falar assim: Deus, sonda meu coração. Davi fez isso, meu irmão, e foi chamado homem segundo o coração de Deus. Sonda o meu coração e me conhece, Senhor. Olha para dentro de mim, esquadrinha, purifica-me do meu pecado e serei puro. Limpa-me da minha injustiça e serei mais alto que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. É isso que Davi está orando. Mas a igreja, você prega, grita, perde a saúde. Pessoal, não foi para mim não. Deixa chegar no dia do juízo, você vai ver se não foi para você. Se eu fosse você, eu não esperava o dia do juízo. Trata hoje esse negócio, meu filho. Abandona esse pecado hoje, menina. Tem juízo não? Postando foto sensual, parecendo a barriga. Cria vergonha. Uma geração de crente que não está nem aí para nada e fala que é crente. Pelo amor de Deus, minha filha. Você acha que Deus não vai olhar esse negócio, não? Para de achar que você está escondendo de Deus. Tenta esconder dele debaixo da cama que você vai ver. Nós precisamos nossa geração acordar. O problema nosso é interno e a gente continua correndo atrás das coisas. Não, o problema seu não é a igreja, meu filho. O problema seu é interno, é pecado. É pecado o nosso problema. E por que eu estou falando isso? Porque o pacificador, tem um monte de gente aí pecando com esse negócio de ser pacificador na igreja. É um monte. E aí tem sermão que a gente prega para fazer aquele negócio mesmo, Pedro. Detox. Eu acho que hoje vai ser um daqueles. Então eu voltei lá do Ceará, cearense. Cearense é bravo, gente. Nota de rodapé, os cabas são. Tem algum cearense aí? Tem, o Charles está ali, quem mais cearense? Ali o Alan está lá atrás. Ou o cearense, mas o cearense é bom demais, gente. Deixa eu abrir um pouquinho, porque você está muito tenso, calma. Gente, o povo é bom. Agora o povo empurra comida na gente com força, tá? É 24 horas comendo, eles têm dó não. Jesus tem misericórdia. Eu falei, não, gente,
E preguei, daquele jeito que você conhece. Gritei. Achei que nunca mais ia voltar. O pastor Valtinho pega o microfone na frente, todo mundo na igreja lotado, e falou assim: e aí, gostaram? Se vocês não gostaram, o problema é seu. Eu gostei e ele vai voltar. Pois Jesus toma conta. Achei um mais doido que eu, irmão. O pessoal está falando lá que eu sou a versão dele jovem, e ele é a minha versão velha. Vixe! Mas eu acho que eu vou ficar mais ranzinza que ele. Então, mas você já vai ter muito tempo comigo também. Não vai ter como você ter outro pastor, não. Ninguém vai te tolerar também, não. Só eu. Presta atenção aqui, gente. Amém. Quebrou o gelo. Volta aqui. Por que que esse é um problema grave? Porque, irmãos, Deus vai julgar essas coisas. Deus está... A Bíblia fala que Deus esquadrinha o nosso coração de longe lá. Ele está lá do trono, Ele penetra no nosso pensamento. Ele sonda as motivações do meu coração. E a Bíblia diz que Ele vai julgá-las. Por isso que a gente tem que tratar com Ele, tratar com o pecado. Quando a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, sim, meu irmão, é o seu coração mesmo, bonitinho igual você é, cheirosinho, com cheiro de Malbec. Seu coração é sujo, corrupto, a menos que você coloque ele nas cruzes de Cristo, a menos que você submeta ele à palavra de Deus, ele vai continuar corrupto e tão mal. O nosso problema é interno, nunca foi externo. Todas as tentativas de criar paz no mundo externamente fracassaram e continuarão a fracassar. Mas a pergunta é: o que é ser um pacificador? Que Jesus está dizendo aqui. A palavra grega erenopóios ou erenopóios é literalmente a ideia daquele que promove a paz. Ele não é só aquele que deseja a paz. Ele não é só aquele que sente a paz, que possui a paz. Não, ele é um promotor da paz. Ele é aquele que chega em um ambiente hostil, e quando ele chega com a sua presença, ele começa a colocar as coisas. Não, vamos colocar as coisas. Calma aí, paz, calma. Ele é o promotor. Quando ele chega, a paz começa a se propagar, a ser promovida. É isso que é a ideia de Jesus. Está falando assim, a característica do novo, do convertido, do salvo, do crente. Quando ele chega numa casa cheia de contenda, paz. Essa característica que ela não se encaixa naquele que diz assim: eu dou qualquer coisa para evitar conflitos, pastor. Não, você não é um pacificador. Também não se encaixa aquele que fala assim: a paz a qualquer preço, pastor. Não, você também não é um pacificador. Porque nós sabemos que nenhuma dessas bem-aventuranças tem a ver com disposições naturais. Aonde então está o promotor da paz? Quem é que pode promover a paz? Aquele que está debaixo dessa palavra que Jesus disse em João 14: eu deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo dá, por isso não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ninguém pode ser um pacificador sem primeiro ter experimentado a paz de Cristo. Não pode ser um verdadeiro pacificador sem primeiro essa pessoa estar em paz com Deus. Então é impossível um ímpio promover a paz. Impossível. Se você não foi alcançado pela paz, se o Senhor Jesus não justificar você, de maneira que você tem paz com Deus, é impossível você ser um promotor da paz. Romanos 5:1, justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Logo, não se pode promover aquilo que eu não tenho e não recebi. E você sabe que as bem-aventuranças são disposições espirituais, não naturais. Eu já provei para você aqui. A ONU não resolveu o problema, nem vai resolver. É impossível um ímpio. Agora sabe o que é interessante? Agora começa a sessão tortura. Até toma água aqui. Tem água aqui para mim? Tem. Eles pararam de botar água de coco. O que foi, Rogério? Você está apanhando muito? Você está botando água de coco para mim, mas está com raiva de mim? Tá não. Perdão, Rogério. Brincadeira, querido. Você e a Clarice são demais. O casal extraordinário. Nós fazemos raiva nele demais de lá, não foi, filho? Fiquei mandando as comidas para ele. Ele quase não gosta de comer. Mas presta atenção aqui. Tomei água já. É muito interessante esse negócio de promotor da paz. Porque ultimamente, aonde há uma discórdia, aonde há uma contenda, tem um crente envolvido. Tem um crente no meio.
Eu estou falando de crente de outra igreja, isso daqui não. Ninguém mexe com isso aqui. Aonde há discórdia, mentira, fofoca, contenda, está um crente envolvido. Crente que promove contenda. Você não pode nem olhar para ele, porque ele já promove contenda, ira, divisão, facção. Onde há uma conversinha fiada no condomínio, tem um crente enfiado lá no meio. Onde há uma intriga familiar, olha quem está comandando a intriga, o crente. Onde há fofoca no trabalho, conversa, um levante contra o chefe, olha quem está comandando a quadrilha, um crente. Nós estamos vivendo essa geração. Mas não, claro, pastor, mas o senhor está sendo muito duro. Não exorta não. Ô meu filho, deixa eu te falar um negócio. Você vai ouvir essa exortação aqui na igreja até Jesus voltar ou ele me levar. Então acostume-se com isso. Mas eu vou conduzir você com todas as minhas forças. Eu vou dar tudo que eu tenho. Eu já te falei isso aqui nessa igreja. Ninguém aqui nessa igreja vai pecar em paz. Então vai hoje para os fofoqueiros. Joga essa língua fora, meu filho. Corta ela. Porque senão você vai entrar com ela no inferno. Aonde tem contenda tem crente, gente. Aonde tem mentira tem crente. Aonde tem conversinha fiada tem crente. Aonde tem arrogância, briga, contenda, facção, ira, tem crente envolvido. Que geração de crente é essa? Nós não estamos entendendo nada. E Jesus falou assim: não, eu salvei vocês para serem pacificadores. Vocês acalmam o ambiente. Não, o crente ele chega, o negócio começa a pegar brasa, ele joga gasolina. Eu quero ver pegar fogo, pastor. Ai, treva, como diz a veinha que prega na internet. Que a veinha é doida, né? Não é doida mesmo. Não, meu irmão. Nós temos que acordar para essas coisas. Sabe o que crente assim? Você que faz isso tudo que eu te falei, que você está caladinho aí, pianinho, né? Você que faz isso tudo que eu te falei. Você sabe o que a Bíblia fala de você? Vou te falar aqui hoje, para você sair daqui sabendo. A Bíblia diz assim, Mateus 7, 18: não pode, é impossível, uma árvore boa produzir maus frutos. Toda árvore que não produz bom fruto, ela será cortada e lançada no fogo. Está falando é disso. E pastor, foi só uma fofoquinha gospel. É um inferninho gospel também. Não, pastor, é assim, pastor, eu até sou crente, mas de vez em quando o velho homem volta, né? O velho homem mata esse miserável, dá uma ordem para ele, acala sua boca. Como que eu dou essa ordem, pastor? Quando alguém vem conversar com você: ô irmão, você sabe que assim, né? Eu não queria falar mal não, sabe, irmão? Não estou falando mal não, mas fala, seu irmão, cala a boca, fofoqueiro, quero saber não. É de você que você está me falando? Não é do irmão, não, pode ir. É assim que você manda o velho homem morrer. Tem crente falando demais dos outros com facilidade, falando mal dos outros pelas costas. Você está achando que você converteu? Você nunca converteu. Fazendo contenda entre os irmãos, conversinha fiada nos bastidores. Você está achando que você converteu? Você nunca converteu. Você pode fazer o que você quiser, você pode falar em língua, rodopiar, interpretar, você pode pregar, você pode fazer o que você quiser. Você nunca converteu, você nunca foi um pacificador, você não tem essa característica. Você precisa converter hoje, se arrepender hoje desse pecado, hoje. Presta atenção aqui. A característica verdadeira de um cristão é essa: ele promove a paz e não intriga. Onde ele chega, ele traz a paz de ambos os lados. Ele não alimenta conversa maldosa, ele não leva adiante comentários. Se bem que crente ultimamente não faz comentário, né? Pedido de oração, não é assim? Ô pastor, eu queria pedir oração pela irmã, porque ela está traindo o marido dela. Ô pastor, eu queria pedir oração para o irmão, pastor, porque rapaz, eu estou vendo ele fazer uns negócios errados lá. Ó o crente, pedido de oração. Para fofocar, ainda bota a Bíblia no meio. Não tem vergonha não, gente. Nós temos que parar com esse negócio. Aqui na igreja, se acontecer, acontece bem longe de mim, porque se eu ficar sabendo, não quero nem saber quem é. Crente, nós temos que nascer de novo. Nós nascemos do alto, gente. Nós nascemos do céu, da Bíblia.
Parece que a gente perdeu o medo dessas coisas. Presta atenção, se você olhar a lógica do sermão da bem-aventurança, somente um homem com o coração limpo, que é a bem-aventurança que anda antes dela, é que pode promover a paz. Se você não é um pacificador, tem um negócio errado com você. Ou você não converteu e não nasceu de novo, ou tem um problema grave com você, que eu não consigo explicar, nem a Bíblia. Porque Jesus está falando assim, não, você nasceu de novo, você morreu, o velho homem morreu. O velho homem que era arrogante, que era soberbo, que era iracundo, que era prepotente, que era orgulhoso, que era vaidoso. Esse velho homem morreu. Ele morreu, ele ficou lá. Você nasceu para um novo homem. Mas nossa geração não. Está acontecendo mudança só de templo, gente. Você que veio de outra igreja, você é muito bem-vindo nessa igreja. Nós estamos tão felizes com você aqui, meu irmão. Mas você não tem que mudar só de igreja, você tem que mudar de vida. Senão não resolveu nada. Nós cristãos precisamos entender. Esse é um grave problema que nós temos que tratar, irmão. Tem crente falando mal do outro com facilidade demais. Deixa eu lhe falar uma coisa. Jesus está vendo você. Ele sabe disso. Não, pastor, mas eu não falei com maldade, não. Não, você falou mal de outro. Mal. A própria loja falou mal. Não, mas foi com bondade. Que bondade, meu filho? Se você estivesse preocupado com esse irmão, você falava com ele. É isso que a Bíblia fala para a gente fazer. Então preste atenção. Essa bem-aventurança só pode ser um promotor da paz quem teve o seu coração purificado pela verdade, pela palavra de Deus. É uma consequência lógica. Mas como que funciona um pacificador? Primeira coisa que o pacificador faz é que, acima de tudo, ele aprende a não falar o que não deve. Presta atenção, que essa é para você aí, viu, crente, velho, que acha que pode falar o que quer. Hoje vai sobrar para todo mundo, até para o pastor. Daqui a pouco você vai ver o do pastor também. Primeira coisa que um pacificador faz é que ele aprende a falar, acima de tudo, o que não deve falar. Ele aprende o que não deve, e ele fica calado. Se nós conseguirmos controlar a nossa língua, haveria muito menos discórdia no mundo. Tiago 1,19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós temos uma geração cheia de opinião. Ninguém pediu opinião para ela, ela chega. Nós precisamos aprender. O pacificador, ele sabe o que falar e sabe o que não falar. O pacificador é aquele que controla a sua língua. Logo, meu irmão, preste atenção. Se alguém disser algo para você que vai tentar você a combater e replicar, não faça. Quando você souber informações que podem prejudicar outra pessoa, não leve isso adiante. Comentários maldosos, comentários sarcásticos, comentários que você sabe que vai ferir outra pessoa, não faça. Eu detesto crente de indiretinha, gente. Agora a moda é crente mandar indiretinha no Instagram. Ou vocês são meninos de feira mesmo, né? O crente fica mandando indireto no Instagram. Bando de menino, criança, que não tem coragem de chamar a pessoa e resolver, e fica mandando mensagem no Instagram. Está na hora de amadurecer. Deixar de ser menino. Paulo falou assim: quando eu era menino, eu agia como menino, falava como menino, pensava como menino. Mas eu cresci e deixei as coisas de menino para trás. E nós somos com a igreja um monte de menino pirracento, que não sabe pedir perdão, não sabe perdoar, não sabe lá falar: meu irmão, você errou, mas eu estou aqui, eu te perdoo, eu estou aqui, nós vamos caminhar junto. Não, fica mandando indireta no Instagram. Não vem comigo que não cola. Crente assim. As igrejas estão cheias de crente assim. E não pensa que é em outra não. Nessa aqui também tem. E está na hora de você consertar. Senão você vai matar seu pastor antes da hora. E não tem outro no mercado não. Está difícil. Está na hora da gente arrepender desse pecado, gente. Uns crentes, um monte de menino bobo. Será que o pastor está falando para mim? Eu estou falando é para você mesmo. Não é para outro não. Eu sei que Deus trouxe aqui. É com você que Deus quer falar. Então você aceita do jeito que você quiser. Mas você vai ter que mudar, meu filho. Ah, vai. Vai mudar. Porque agora eu aprendi com um velhinho lá. Eu vou orar.
Nós temos que parar de brincar com essas coisas. Nós estamos prejudicando pessoas, magoando pessoas, ferindo pessoas, em nome de Jesus. Não. Eu quero que você receba essa exortação com muito amor e verdade, meu irmão. É com muita piedade que eu estou falando isso com você. Eu estou querendo tirar sua alma do inferno. Você precisa acordar para essas coisas. Um pacificador não é fofoqueiro, meu filho. Provérbios 16 a 19. Aqui, o fofoqueiro, vem cá, agora é com você, tá? Presta atenção. O que a Bíblia está falando de você? 6 coisas aborrece o Senhor. Provérbios 16 a 19. E a 7ª, a alma do Senhor abomina. Olha qual que é a 7ª. O que semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina você. O que fica com conversinha fiada no meio da igreja. Fala uma coisinha aqui, corta ali. Você viu o pastor? Entra na fila para falar mal do pastor, tem um monte. O que semeia contenda entre os irmãos, Deus abomina. Ô gente, aqui, deixa eu falar. Eu não sei se vocês acreditam na Bíblia não, mas eu acredito nela. Eu não sei se vocês creem que isso aqui vai cumprir não, mas vai. E é melhor você consertar hoje, porque quando começar a cumprir, não tem como chorar não, filho. Você vai, pastor, cadê o pastor? Não está aqui mais. Pai, pai? Que pai? Ah, mãe. Deus vai falar assim: eu enviei o meu servo para falar isso para você, mentiroso, mas você não deixou sua mentira. Eu enviei o meu servo para exortar você, fofoqueiro, mas você não deixou sua fofoca. Eu enviei o meu servo para chamar sua atenção, arrogante, prepotente, soberbo, mas você não deu ouvidos. Agora o que te espera é o lago de fogo e enxofre. Nós estamos falando de vida ou morte, gente. Acorda. Ai, não aguento mais o pastor Júnior. Nossa, toda vez essa... Então vai, meu filho, pode ir. Mas você precisa consertar sua vida com Deus. Você que nasceu de novo, você precisa ser um pacificador. Você não pode levantar conversinha. Para de levantar conversa fiada, contenda. Sai dessas coisas, deixa essas coisas. É porque as pessoas falam o que pensam, meu irmão. Presta atenção aqui, tem mais. Aqui. Um pacificador, ele nunca aumenta a tensão quando ele entra numa conversa em discordância. Começou uma conversa, você começou a ter atrito. O pacificador, ele nunca aumenta a tensão. Provérbios 15, a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. O pacificador nunca suscita a ira. Ele, calma gente, calma aí. Não, tudo bem. Espera aí, vamos baixar os ânimos. Ah, não, mas calma gente, vamos, calma aí. Esse é o pacificador, vamos orar. Espera aí, calma aí, irmão. Tem nada a ver com ser enérgico, gritar, nada. O pacificador é aquele que ele fala assim: calma aí gente, está na hora da gente olhar para onde a gente tem que olhar. Ele não alimenta contenda. Ô irmã, como é que você é? Seu marido está chegando nervoso de casa. Ó, vou dar um exemplo prático. O marido tomou um grito do chefe. E seu marido é forte, é tipo assim o Danilo, mais ou menos. E o chefe, deixa eu ver com quem que ele parece aqui. Deixa eu ver uma grilinha aqui. Quem é uma grilinha? Tem ninguém magro nessa igreja, vocês estão tudo gordos, né? Pronto, o Chiquinho lá, o Tampinha, 1,5 m. Aí o Danilo, o Jeb, uns cavalão desse tamanho. O chefe dele é o Chiquinho. Aí o Chiquinho dá uma dura nele, e o Danilo chega assim: eu vou matar aquele cara. Aí chega a pacificadora e fala assim: você tem que matar mesmo, amor. Ah não, se eu fosse você, não leva isso pra casa. Não é um absurdo ele falar um negócio desse. E a mulher começa: a pacificadora. Aí o Danilo sai e parte o menino no meio. Claro que parte. Nós estamos vivendo essa geração, gente. Mulher de jeito. O marido chega em casa nervoso, a mulher ela quer mais fogo para poder pegar fogo. Eu quero... Ah, não, pastor, confusão só serve é muita mesmo. Eu gosto do pau torar. Olha o pacificador. Ou vice-versa, né, gente? Mulher chega brava em casa, o maridão fala: não, peraí, deixa que eu vou resolver o negócio. Eu vou quebrar tudo. Não é assim não, meu irmão. Você nasceu do alto, meu filho. É outra natureza.
É outra lei que te rege. Tem que deixar essas coisas para um lado. Tiago 1,26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é inútil. Entendeu que não tem nada a ver com ser membro da igreja? Se você não refreia a sua língua, é inútil a sua religião. É vã. Nós estamos vendo a geração de cristãos assim, está nem aí. Conversa pelos cotovelos. Fala o que quer e o que não quer. O pacificador aprende a dizer algo que vem promover paz e não criar contendas. Tem muito crente dizendo por aí assim: pastor, eu falo o que eu penso, eu sou verdadeiro. Mentira, você é um tolo. Eu vou te provar na Bíblia que você é um tolo. Não, eu falo o que eu penso, eu sou autêntico, pastor, sou verdadeiro. É melhor falar na cara do que ficar falando pelas costas. Olha os crentes falando, gente. Você é tolo. A Bíblia chama você de tolo se você fala o que você pensa. Não, presta atenção. Provérbios 10:19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Entendeu os problemas que a gente arruma? Falando o que pensa, falando pelos cotovelos. E porque tem tudo em torno da língua, meu irmão? Porque o pacificador, ele promove a paz com a fala, ele promove a paz com a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, com a sua presença, com suas ações. E nós criamos guerras e contendas com a língua. A Bíblia fala que a língua é um veneno mortífero. Com ela nós abençoamos, com ela nós amaldiçoamos pessoas. A igreja não pode brincar com esse membro. Ele é muito perigoso. Ele pode contaminar uma igreja inteira. Por causa de fofoca, mentira, por causa de língua felina, maldosa. Igrejas se dividiram, meu irmão. Acabaram, fecharam as portas. Aqui se acontecer, eu chego no irmão carinhosamente, falo: meu irmão, você tem três opções. A primeira é você mesmo tratar com sua língua e cortar ela. A segunda é você se arrepender disso e está tudo certo, e converter. E a terceira é a gente olhar para Deus, queimar a sua língua. Qual que você quer? É melhor arrepender, meu filho, e refrear a língua, do que levar coisas adiante. Maldizer pessoas, ferir pessoas. Um pacificador não faz isso. Um pacificador não alimenta a contenda. Um pacificador, ele é promotor da paz. Aonde ele chega, a paz reina. Presta atenção, paz não é passividade. Você entendeu? Paz não é ser frouxo, mole, como diz na minha terra, boca aberta. Não, paz não é isso. Você não promove a paz com as suas palavras. Você promove a paz com a palavra de Deus. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus de toda a paz. É Ele que traz a paz que excede toda a compreensão humana, todo o entendimento humano. E é exatamente por pessoas falarem o que pensam é que as guerras acontecem, as brigas, as contendas, as divisões. Nós devemos falar a verdade, mas falar a verdade de Deus e não a nossa verdade. Eu falo o que eu penso, pastor, contando a maior vantagem. Vantagem nenhuma na Bíblia. A Bíblia chama você de tolo. Não, pastor, eu falo que a palavra de Deus me manda falar e me ordena falar. É a palavra de Deus que refreia a minha língua. É a palavra de Deus que controla o meu vocabulário. Crente que fala palavrão ou coisa feia. Entendeu? Os meninos aí novos, tá na escola, fala palavrão é pecado, meu filho. É do diabo. Fofocar na escola é do diabo. Falar mal do colega da escola é de Satanás. Vocês não são filhos de Satanás, não. Nós não criamos vocês para ser filho do diabo, não. Nós precisamos acordar, gente. Isso aqui é sério. Sabe por quê, meu irmão? Porque o cristão continua tendo duas naturezas. Porém, com a natureza carnal e humana, ele tem que agir com agressividade. Ele tem que dar uma ordem para essa velha natureza e dizer assim: cala-te, deixa-me em paz, eu não tenho mais nada a ver contigo. Nós nascemos de novo, nascemos do alto. O novo homem nasceu de novo, e ele age segundo o Tiago vai dizer. Tiago diz assim, portanto, despojando-vos de toda a impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Presta atenção.
Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se um homem que contempla a si mesmo no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como é sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a palavra de Deus, na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado ou feliz em tudo o que ele realizar. Tudo. Então, a partir de hoje, meu filho, hoje é uma palavra de exortação. A partir de hoje, trata disso. Deus chamou a igreja, nos chamou para sermos pacificadores, promotores da paz e não agentes de guerra. Promotores da paz e não homens que levantam contendas. Promotores da paz e não gente que fica falando pelos cotovelos, falando besteira, abobrinha por aí. Nossa, raça que, geração que fala abobrinha, né? Meu Deus. Você pergunta um texto bíblico, ele não sabe, mas a vida do outro ele sabe de qual é salteado. Meu Jesus amado. Crente nunca foi. Precisa nascer de novo. Só nascer de novo, meu filho. Não tem jeito. Presta atenção. Estou acabando já também. Eu sei que a sessão tortura hoje foi dura. Mas qual que é a promessa disso? Então você já viu aí o que é um promotor da paz. Você já viu aí que o pecado gravíssimo, que é contra isso, é o pecado da língua. É a pessoa bruta, arrogante. O estupim dela é curtinho. Ô pastor, eu até sou crente. O problema é meu temperamento que não é. Não entendi nada aí. Esse cristianismo é mudança, inclusive de temperamento. É metanoia. É mudança de atitude. Não, pastor. Eu tenho que tratar isso. Tem mesmo. Não, pastor, minha paciência também é zero. Pois é. Você imagina se Jesus fosse tratar você igual você trata os outros, hein? Onde você estava agora? Onde a gente estaria agora se Jesus fosse ser a natureza de não, eu sou crente, mas meu temperamento. Gente do céu, nossa geração precisa mudar de crente. Deus nos chamou para humildade de espírito. Errou, meu filho, pede perdão, hein? Nunca vi ninguém morrer porque pediu perdão, mas já vi um monte de gente morrer por falta de perdão. Um monte de gente. Quando você não perdoa, você adoece, meu irmão. Quando você não pede perdão, você adoece. Muda essa conversa sua. Nossa, os crentes jogam a conversa fora demais. Falam um monte de baboseira, gente. Deus nos chamou para promover a paz. Minha filha, quando você chegar na sua escola, quando tiver uma contenda lá, uma rixa entre as meninas, elas têm que falar assim, não, vamos procurar a Duda, procurar a Gigi, para poder resolver esse problema aqui para nós. Sempre tem uma palavra temperada, sempre tem uma palavra equilibrada para nós. Esse é o promotor da paz, esse é o crente, esse é o que nasceu de novo, esse é o convertido. E não interessa se você é membro dessa igreja, não. Se você não é assim, você não converteu, você enganou, foi o pastor e a igreja. Você precisa mudar esse negócio, meu filho. E é hoje. Agora preste atenção. Qual que é a promessa dessa bem-aventura? Por que é tão dura essa fala de Jesus? Por que se assustou tanto os judeus? Deixou eles assustados. Eles falam assim, não, nós estamos querendo fazer guerra, Jesus fica esse negócio de pacificador. Nós estamos querendo partir para cima. Nós estamos querendo conquistar. É decretar a vitória. E Jesus fica esse de pacificador, pois é. Como diz o pastor Rafael que pregou aqui, foi a carreta da graça passando por cima deles, sem dó. Uma voadora nos peitos, na caixa dos peitos deles. Eles não sabiam o que fazer. Mas olha a promessa, meu irmão. Escuta aqui. Tá, você ficou com raiva? Ok. Não é problema meu. Você briga com quem escreveu a Bíblia. Mas guarda isso aqui que eu vou te falar então. Tá? Olha a promessa. Não tem promessa mais linda do que essa. Nas bem-aventuranças. Ele diz assim: serão chamados filhos de Deus. A ideia do original é: eles serão reconhecidos como filhos
de Deus. Como que o mundo, como as pessoas à nossa volta reconhecem que nós somos filhos de Deus? Ele está falando assim: pacificadores. Quando eles chegam, já aconteceu com você? De alguém falar assim: ô Vivian, quando eu chego na sua casa eu sinto uma paz. É claro que sente. É claro, meu filho. O rei dessa casa é o príncipe da paz. É claro que sente. Nossa, quando a Renata chega me dá uma paz. Ela fala desse jeitinho dela assim: ó Júnior, tadinho dele. Não é assim que ela fala? Bonitinho. A Lia falou que vai imitar a Renata. Ô dó. Ontem a gente correndo, que foi aniversário da Liz, eu tentando vir correndo no carro, né? Falei: Renata, não vai dar tempo, porque chegamos tarde da noite. Ela falou assim: ô dó. Era pra gente chegar, ô dó. Não é assim? Nós sentimos, viu, filho, de não conseguir vir, mas ela entendeu. Presta atenção, olha a promessa, é filho de Deus, meu irmão. As pessoas vão nos reconhecer como filhos de Deus. É falar assim: é verdade, a Alice é filha de Deus. Olha a paz que essa menina traz quando ela chega. O semblante dela é de paz. Há um problema, ela chega aqui com uma frase, ela coloca todo mundo em paz. Ela calma os ânimos só com a presença dela. Está faltando a igreja ser assim, meu irmão. Está faltando você ser assim na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, com os seus funcionários, no meio dos seus colegas de trabalho. O crente, ele tem que chegar à paz, tem que reinar. Meu filho, você precisa chegar na sua casa e talvez está uma contenda entre a marido e mulher lá, e briga de marido e mulher, ninguém entra, mas o filho chega e só com a presença dele, ele promove a paz. Jesus está falando: vocês foram chamados para ser isso, promotores da paz. Vocês destilam a paz, vocês levam a paz. É isso que Deus está falando para a gente ser, meu filho. Promotores da paz. Ser reconhecido como filho de Deus, mas por quem? Duas coisas e eu termino. Primeiro, por que nós somos reconhecidos como filhos de Deus quando nós somos pacificadores? Primeiro, por Deus. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com Ele sofreremos, também com Ele seremos glorificados. Filho de Deus. Você já viu alguém falar com vocês? É um dito popular brasileiro, um ditado popular brasileiro. Eu também sou filho de Deus. Aham. Nananina não. Só aqueles que nasceram de novo. A Bíblia diz: os pacificadores são chamados e reconhecidos como filhos de Deus. Você está entendendo agora? Por que no caso de Vitor Morte, por que eu quase morro para poder essa verdade entrar no seu coração? Se eu pudesse abrir sua cabeça com um machado, igual os vikings abriam, e enfiar essa verdade dentro da sua cabeça, para você mudar, eu faria, mas eu não posso. Eu não consigo fazer isso. Eu só posso gritar, espernear, falar, até que um dia o Espírito Santo de Deus fala assim: deixa eu abrir. Aí você daqui a pouco você quer me corrigir. Não é por força nem por violência, pastor, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É por isso mesmo que eu prego. Se fosse por força ou por violência, eu já tinha ido embora dessa igreja. Já tinha te matado, você me matado, alguma coisa tinha acontecido. Não é nem por força nem por violência, mas alguém tem que pregar, meu filho. Porque como ouvirão, se não há quem pregue? Nós precisamos acordar. Primeiro, reconhecido por Deus. O próprio Deus nos chama e nos reconhece como filho. Agora, o fofoqueiro, o mentiroso, o contendeiro, o que fala mal dos outros, o que promove guerra, não é filho de Deus. Ou então, conserta hoje, agora. Já começa a pedir perdão aí no seu lugar. Ninguém vai te ver não. Fala: Deus, me perdoa, Deus, me perdoa. Sabe por quê? Eu vou te contar um segredo que a Bíblia diz. Talvez você não sabe. O céu é só para os filhos de Deus. Só vai para o céu filho de Deus. Não tem nenhum amigo de Deus lá, só filho. Só aqueles que a Bíblia diz que o Espírito testificou no Espírito dele, o qual ele clama: Abba, Pai.
Só aqueles que são chamados filhos de Deus é que podem entrar pelos portais eternos. Então preste atenção que eu estou terminando. Mas segundo, primeiro, ser reconhecido por Deus, ok? Segundo, reconhecido pelos homens. Vamos fazer um teste hoje? Quer? Hoje ninguém vai sair daqui feliz não, irmão. Eu não vim com esse propósito também não. Nem eu estou feliz. Chegar lá, vou fazer a mesma coisa. Senta aqui, me conta aqui. Faz um teste. Você que é casado, você que é filho, chega em casa, senta na cama com seu marido. Você, irmã, fala com ele assim: meu filho, eu sou uma pacificadora. Talvez ele responda assim: tirando a panela que você quebrou na minha cabeça hoje, está tudo bem. Faz um teste hoje, porque começa com os de casa, meu irmão. É o primeiro lugar onde as pessoas vão saber se nós somos pacificadores ou não, se nós somos contender ou não, iracundo ou não, bruto, mentiroso. Chega em casa, senta do lado dele e fala assim: meu filho, primeiro para as mulheres, eu sou pacificadora. E deixa de ser frouxa, fala a verdade para ela. Não, minha irmã, você não tem sido não. Está na hora de você consertar mesmo. Inclusive eu acho que eu também. Vamos consertar nós dois. Já ajoelha logo na cama os dois, já ora, já pede perdão para Deus e pronto, está tudo certo. E vida que segue. Mas faz a mesma coisa você, meu irmão. Senta com ela e fala: minha filha, vem cá, queria que você me contasse aqui. Sou um pacificador? Aí ela pega e olha para a porta do guarda-roupa amassada, né? Você no seu ataque de fúria deu um murro na porta do guarda-roupa, amassou ele. E você aproveita, irmã. Se ele estiver quebrantado, você já fala logo tudo. Fala: não, estava lá nós dois ouvindo o pastor pregar. A gente sabe o que é um pacificador e o que não é. Então senta e já faz um negócio aí, um bem bolado. Senta na casa, todo mundo, os filhos. E o filho já fala: pai, eu sou pacificador. Aí começa a guerra, né? Pau quebrando, um mata o outro. Você não é não. Ó, adiantou nada. Ó o pastor arrumando confusão. Pois é, um monte de desviado conversando. Dá nisso mesmo, hein? Se fosse um monte de crente, não dava. Um monte de crente fala: não, meu filho, você é. Então minha irmã, me perdoa por todas as vezes que eu não fui um pacificador com você, por todas as vezes que eu fui grosso com os meus filhos, por todas as vezes que eu fui grosso com você, por todas as vezes que eu falei o que não devia, por todas as vezes que eu trouxe conversa aqui para casa que eu não tinha que trazer. Começa pedindo perdão, meu filho. É assim que a gente arrepende, é assim que a gente volta. Então é hoje, o dia é hoje. E eu não vou orar para você hoje também não. Você resolve o seu problema na sua casa. Não vou chamar ninguém aqui na frente para orar. Você vai lá, porque não adianta nada orar para você, meu filho. Se você não tiver a ação correta, não resolve. Ser um pacificador é tratar com a gente mesmo. Deus, eu quero ser um pacificador. Então minha irmã, me perdoa. Eu fui tão grosseiro com você esses dias. Fui estúpido. A Bíblia me chama de tolo. E aí ela aproveita e fala assim: pois é mesmo. Inclusive, aí pronto, na hora que ela cruza a perna, aí meu irmão, sai da frente. Aí você respira, macho, fica de boa. Olha eu falando igual os cearenses, macho. Ouvi tanto macho lá, gente. Isso aqui é macho, isso aqui é macho. Você respira e conserta, gente. É lindo quando um casal senta e um reconhece para o outro erro e fala: me perdoa, está perdoado. Lá em casa as frases já é pronta. Eu falo: ô filha, me perdoa. Ela falou assim: eu não tenho opção, meu filho, eu tenho que te perdoar. Quando ela fala, eu falo: pois é, eu não vou largar o céu aí. Aí a gente fica brincando, depois vira resenha lá em casa. Ela fala: você quer me abandonar? Eu falo: não, se eu te abandonar eu não posso casar de novo. Só tem um jeito, você morre ou eu. Mas como a gente não quer morrer, então vamos ficar juntos, porque eu gosto, tem jeito de ficar sem você. Ela é verdade, pronto, aí ela já abraça e já fica tudo em paz. Mas não, você fica, entendeu? Pacificador, gente. A Bíblia nos chamou, foi para isso. Ô menino, você é bobo. Menino nervosinho. Ô gente, menino com ataque de fúria. Já viu isso? Criança, gente, dentro de casa, tendo ataque de fúria. Ô pai, olha um monte de árvore que tem aqui nessa igreja, meu filho. Já pega da igreja que ela já vai ungida. Gente do céu, não, tem gente que fica com raiva. Pastor, eu sou contra esse negócio da correção com a vara. Pronto, você é contra a Bíblia. Mais um desviado na igreja. A Bíblia está falando para espancar seu filho. Não, é uma correçãozinha. Controla a mão, pede Deus domínio próprio. Controle. Mas os meninos fazem o que quer, pirraça, os meninos nervosos. Aí leva para terapia. Não, leva para terapia da vara santa ungida de Israel. Umas duas só já resolve, ora com ele. Fala: meu filho, papai corrigiu você com vara porque você pecou contra Deus, você pecou contra seu pai, você não pode ser assim.
agora, né? Ah, irmão, pelo amor de Deus. Aí o menino cresce, fica esse menino briguento. Em vez de ser pacificador, é briguento. Ataca os colegas, morde a orelha do menino. Misericórdia. Não, gente. Faz uma análise, sabe por quê? Porque os primeiros que vão saber se nós somos pacificadores ou não são os que estão próximos de nós, são os que se relacionam conosco. E a Bíblia diz assim: se você for esse, meu filho, você é muito mais do que feliz, porque você é filho de Deus, é reconhecido como filho de Deus, é chamado filho de Deus, e existe um lugar preparado para os filhos de Deus, e esse lugar chama o reino eterno, o céu, a nova Jerusalém, a Canaã celestial. É lá que nós estaremos. Bem-aventurados os pacificadores. Meu irmão, seja um. Se arrependa hoje dessas coisas. Se arrependa hoje da truculência que você tem, da arrogância às vezes. Se arrependa hoje de não pedir perdão, de não perdoar. Se arrependa hoje de ficar levando e trazendo conversa fiada dos outros, de ficar tecendo comentário, pedido de oração. Não, faz os pedidos de oração para mim, eu que sou pastor, traz para mim o pedido de oração. Se arrepende hoje. Sabe por quê, filho? Gálatas 4, 7 e 6, eu termino aqui. E porque vós sois filhos de Deus, ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai, de sorte que já não é mais escravo, mas filho. E sendo filho, você é herdeiro da promessa de Deus. E qual é a promessa de Deus? Como diz o hino antigo: céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou para o céu, lindo céu. Com Cristo eu vou morar no lindo céu. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Deus está nos chamando hoje, meu irmão, hoje, para um concerto com Ele. O mundo está em guerra. As pessoas estão em guerra, as famílias estão em guerra, as classes sociais do Brasil estão em guerra, a política está em guerra. E Deus plantou a sua igreja e disse: eu deixo sobre vocês a minha paz eu vos dou, eu não vos la dou como o mundo dá. Não tenham medo, não se atemorize, vá por todo o mundo e propague essa paz. Seja um pacificador. Onde existe uma guerra, uma contenda, e chegar um cristão, a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, ela deve prevalecer. Deus nos chamou para isso, igreja. Deus está chamando a mim e a você para sermos promotores da paz. Fecha seus olhos, vamos orar.